Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Sexta-feira, 6 de dezembro. Em meio a tantas coisas que aconteceram, a gente deixou de falar algo aqui que é super importante e super relevante para a sequência do trabalho que vem sendo feito no Botafogo. Não só agora em 2024, claro, mas falando já de 2025, a permanência de Arthur Jorge. A gente chegou a comentar nas lives, mas eu acredito que vale a pena fazer esse vídeo aqui, trazendo declarações do próprio treinador sobre esse aspecto. O Textor já falou, né, que vai conversar com o Arthur Jorge depois que a temporada acabar. Tá correto. Tem que esperar que os objetivos sejam alcançados. Já ganhamos a Copa Libertadores, estamos em vias de conquistar o Campeonato Brasileiro. Depois tem o Mundial, onde a gente quer chegar na grande decisão contra o Real Madrid. E é natural que em meio a tudo isso, em meio a esse sucesso, propostas, especulações possam acontecer em torno do nome do Arthur Jorge. O Textor sabe disso, está ciente, deseja a manutenção do treinador e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E vai falar também sobre essa última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o glorioso Nonilton Santos, dependendo única e exclusivamente das próprias forças, tem tudo para levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Inclusive a CBF vai colocar uma taça no Nilton Santos e outra no Allianz Parque, né? Porque são os dois únicos times aí que ainda seguem na briga pelo título do Brasileirão. Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, dá aquela moral, fortalece, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Nós estamos muito próximos dos 55 mil inscritos, que sempre foi a meta aqui para essa temporada. Quando a gente começou o ano, o objetivo era fechar 2024 com 55 mil. E faltam cerca de 200 inscritos, pouco mais do que isso, para a gente poder bater essa marca. E a gente ainda está no dia 6 de dezembro. Então, chegaremos lá com a ajuda de vocês. Lembrando sempre, teremos a nossa tradicional live da hora do almoço. Então, já fica aqui o convite para que você possa participar. Dito isso, vamos em frente. Eu quero trazer aqui algumas declarações do nosso treinador, o glorioso Arthur Jorge, que colocou o seu nome na história de uma forma absurdamente linda, com o título da Copa Libertadores, e pode cravar mais ainda o seu nome conquistando o Campeonato Brasileiro nesse domingo, depois de uma baita vitória contra o Internacional lá no Beira-Rio. O time ainda de ressaca conseguiu vencer por 1-0 o melhor time do segundo turno. Pois é, Internacional que no Beira-Rio fez uma campanha extraordinária nesse segundo turno, deu uma arrancada daquelas, sonhou até com a disputa pelo título, mas na última rodada, ou melhor, na penúltima, acabou sendo derrotado pelo Flamengo, viu essa possibilidade simplesmente desaparecer e o Botafogo foi lá e fez o seu dever, não de casa, de visitante, o melhor do Brasileirão 2024, é bom que se diga. O Arthur Jorge, em entrevista ao jornal O Jogo, lá de Portugal, ele comentou o seguinte, tá? Tenho contrato até dezembro de 2025. Vamos ver. A verdade é que temos todos os objetivos. Temos também valorização com resultados. Há muitas possibilidades nessa altura em cima da mesa. Temos de aguardar pelo fim para poder ver quais as melhores soluções para todos. Uma coisa será segura. Estarei sempre onde me quiserem bem, onde posso identificar-me com o projeto e poder estar feliz a fazer o que mais gosto. Nesse trecho aqui fica muito claro que sim, ele tem recebido alguns contatos. Não significa dizer que já tem proposta concreta, nada disso, mas algumas especulações, algumas sondagens, natural. O Textor mesmo, né, depois do sorteio do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, quando foi dar uma declaração à imprensa ali, né, respondendo na zona mista, ele próprio falou, é um treinador que está fazendo sucesso, é um treinador que foi campeão, que tem chance de ganhar agora um outro título, vai jogar no fim do ano o Mundial, enfim, é natural. Destaque, sucesso, gera interesse de terceiros. E o Textor trata isso com muita tranquilidade. Tem contrato com o Arthur Jorge, né, o Botafogo, até o fim de 2025. Claro que existe uma multa contratual, segundo inclusive o All Sport, através do André Hernan e do Bruno Andrade, essa multa seria na faixa de 2 milhões de euros, o que é uma multa baixa, né? Vamos combinar que é uma multa bem baixa, bem tranquila de qualquer equipe mais endinheirada chegar e pagar. São cerca de 13 milhões de reais, não é nada. É muito parecido com o que era a situação do Luiz Castro. Só que
O Arthur é campeão com o Botafogo. E o Textor quer continuar vendo o Botafogo disputar e ser campeão. Faz todo sentido, claro, a manutenção do técnico. E o Arthur diz aqui também, nesse trecho, que ele vai estar onde o quiserem bem. E vamos combinar? O Arthur Jorge, ele é amado no Botafogo. A torcida do Botafogo admira profundamente o trabalho do treinador. O Textor também já deixou bem claro, dizendo que ama o treinador, que é um baita profissional, que ele quer a permanência dele. Então eu acredito que no que depender de John Textor, conversando com o Arthur Jorge, em relação ao projeto de continuidade do Botafogo forte, tem tudo para dar bom. Seguindo aqui com declarações do Arthur Jorge. Estou extremamente honrado por fazer parte da história do Botafogo. É um título inédito, que surge de uma final épica. Como os botafoguenses gostam de dizer, só sabem ganhar a sofrer. Nós sofremos, de fato. Puseram-se à prova durante todo o desafio, mas estivemos muito capazes de dar a resposta e de conseguir chegar onde queríamos. É uma final e um título que me deixa, a mim, muito, muito honrado, orgulhoso, satisfeito e feliz por ter conseguido. Mais ainda a serviço do Botafogo, que era uma equipe que nunca tinha feito. Tinha uma missão e uma sede enormíssima de um grande título e poder ter ajudado, fazendo com que a história mais dourada do Botafogo seja escrita também com nomes portugueses, é um orgulho enorme. Essa entrevista também abordou outras questões, por exemplo, a expulsão do Gregory com 30 segundos, o pós-jogo, né? Arthur Jorge destacando aqui que não dormiu absolutamente nada. Foram 24 horas acordados, comemorando, celebrando. E também fala, claro, sobre o reconhecimento em Portugal. Aconteceu uma situação muito bacana com o treinador. Recebi muitas mensagens, fiquei muito grato. Por exemplo, com a de Marcelo Rebelo de Souza, presidente da República, que me ligou e convidou para o visitar no Palácio. Imagino que isso, né, para o treinador seja uma baita honra. O presidente do seu país, ciente do seu sucesso na América do Sul, campeão da Copa Libertadores, com o Botafogo, que é um time histórico, logicamente, ele poder ter esse contato. Então, por parte do Arthur Jorge, a situação está bem clara, né? Ele quer ficar onde sentir que é bem querido, que é amado, que as pessoas gostam dele, querem o bem dele. E no Botafogo, Arthur, você tem tudo isso. E eu tenho convicção, vai ter também a manutenção de um elenco forte, mesmo que a gente tenha saídas, porque saídas são esperadas. Todo o trabalho que gera um grande destaque, muito sucesso, gera interesse de terceiros, seja no nosso treinador, seja nos nossos atletas. Super normal isso. Então saídas vão acontecer, mas chegadas também. E o próprio Textor falou isso mais uma vez, é bom que se diga, porque antes o Textor havia comentado que vamos fazer 4 grandes contratações para 2025. E nessa última declaração que ele deu, ele deixou bem claro. Se o Luiz Henrique, se o Almada saírem, por exemplo, não tem problema. A gente vai buscar 2 jogadores melhores para poder manter o Botafogo forte. Não dá para duvidar do desejo do Textor de que o Botafogo, de fato, seja sempre top 3 no Brasil. Aqueles times que brigam por tudo. Se ainda existe algum botafoguense que desconfia, duvida disso, que a gente ouviu muito ao longo do tempo, né? O Textor não quer ser campeão com o Botafogo. Ele só quer fazer dinheiro. Tá muito claro que não é assim que a banda toca, né? Não dá pra desconfiar. Não dá pra ficar... Será? O Textor vai montar um time e um elenco forte para 2025. E eu tenho convicção de que, conversando com o Arthur Jorge, valorizando o treinador, tudo que estiver ao nosso alcance precisa ser feito, porque a manutenção do modelo de jogo do Arthur Jorge, do Botafogo Way, em outras palavras, era o que o Textor sempre desejava, né? Ver uma identidade de jogo bem estabelecida. E temos isso hoje no Botafogo de Arthur Jorge. Então a manutenção do trabalho do treinador, da sua comissão técnica, valorizados, se sentindo queridos, é super importante para o nosso sucesso na próxima temporada, e na próxima, e na próxima. Particularmente falando, e eu acredito que você pensa na mesma direção, eu espero que o Arthur fique com a gente muito tempo. Tipo o que o Abel Ferreira fez no Palmeiras. Porque de fato acredito
que se o Arthur Jorge ficar conosco 3, 4, 5 anos, nós podemos ter um período absurdamente magnífico no Botafogo. A gente pode ter um período de várias conquistas, múltiplas conquistas, porque você vai ter um trabalho muito sólido de quem dirige e lidera a equipe, e você também vai ter muitos atletas talentosos. E aí, quando você une, irmão, atleta talentoso, de alta qualidade, com um trabalho tático, físico, muito bem feito, e mental também, você tem a receita do sucesso. Em menos de um ano, o Arthur Jorge, que chegou em abril, portanto menos de um ano, já fez o Botafogo campeão da Libertadores e fará o Botafogo ser campeão brasileiro no domingo. Sabe-se lá o que pode acontecer no Mundial ainda. Tudo isso em menos de um ano. Imagina com um modelo consolidado. Imagina com o treinador podendo e dando cada vez mais a sua cara ao time. Com o Textor reforçando o Botafogo, né, através ali das nossas próprias finanças, da Eagle também. Irmão, é tempo de Botafogo e o futuro é glorioso. Não tenho nem dúvida em relação a isso. E por falar nisso, esse é o gancho que eu quero usar para falar sobre domingo. Eu confesso a vocês que me incomoda, e me incomoda de verdade, tá? Não é modo de falar, não. Me incomoda ver torcedor do Botafogo torcendo pro Fluminense empatar ou ganhar o Palmeiras. Pô, Vitor, mas isso é bom pra gente. Isso só é bom pra gente se o Botafogo perder pro São Paulo. O que cá entre nós não vai acontecer. E não vai acontecer não é porque o São Paulo pode jogar desinteressado e deve jogar desinteressado. Não vai acontecer porque esse Botafogo, nos momentos de jogos grandes, esse Botafogo sempre representou. Esse Botafogo tem fome de conquista. Os jogadores, mesmo de ressaca, digamos assim, foram lá no Beira-Rio e venceram por 1-0. Fizeram o que precisava ser feito. Dentro da nossa casa, com a chance de fazer história, com o primeiro grande título na nossa casa, esse Botafogo vai conseguir o resultado que é do nosso interesse. E a gente vai celebrar o título do Brasileiro. Então não tem por que eu ficar torcendo pro Fluminense empatar ou ganhar o Palmeiras. Eu não preciso fazer isso, você não precisa fazer isso. O Botafogo depende das próprias forças. E no momento, pelo menos eu penso assim, que você fica, não, porque o Fluminense, né, vou torcer para ele empatar com o Palmeiras, ganhar o Palmeiras. No momento que você faz isso, de certa forma, e não dá para negar, você tá com uma certa desconfiança para cima do Botafogo. Qual é o único time que pode ser campeão brasileiro fazendo o seu? É o Palmeiras? Não é. É o Botafogo. Que venceu o Palmeiras no Allianz Parque, num jogo que poderia ter mudado completamente o destino do campeonato. 3-1 fora de casa. Depois vence um Atlético Mineiro por 3-1, com um jogador a menos a partida inteira, mais acréscimos. E depois vence o Internacional no Beira-Rio, o melhor time do segundo turno, estando ainda naquela coisa de, pô, meu irmão, comemorando pra caramba. 3 vitórias seguidas no momento mais importante do ano. No momento onde tudo se resolvia. 3 vitórias seguidas. Esse time do Botafogo não merece um pingo de desconfiança. Um pingo de incerteza. Fluminense é nosso rival. E rivalidade é assim mesmo. Eu não tenho que ter pena do Fluminense, como o Tricolor não teria pena do Botafogo. Se as situações fossem invertidas, o torcedor do Fluminense estaria desejando a nossa queda e eles teriam a convicção do título deles. Rivalidade é isso. O Botafogo não depende de ninguém. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Nós não dependemos de ninguém. Eu não dependo do Fluminense fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Eu não dependo. O Botafogo joga por 2 resultados no domingo.
empate ou vitória, seremos campeões brasileiros. Então, o que vai acontecer no Allianz Parque, pouco me importa. O que me interessa é o Botafogo, mais uma vez na temporada, fazer aquilo que sabe e aquilo que pode. Contra um time que é rival do Palmeiras e que vai vir com uma equipe totalmente modificada. Já foi falado pelo Zubeldia, treinador do São Paulo, e já foi falado por dirigente do São Paulo, que eles não vão trazer os principais jogadores. Ah, mas a gente não tem que ficar pensando... Não tem mesmo, tem que ficar pensando nisso. Seja quem estiver em campo do outro lado, é o São Paulo, que mesmo sendo rival do Palmeiras, merece muito respeito. A gente não pode achar que a gente vai chegar, vai dar 2 tapas na cara do São Paulo e vai resolver em qualquer momento. Tem que encarar com seriedade, inteligência e sabedoria. Mas a gente não precisa ficar torcendo pro Fluminense. Porque se a gente torcer pro Botafogo, com o time que a gente tem, vai dar bom pra caramba. E vamos combinar? Eu sou apaixonado pelo Botafogo e não sou apaixonado pelo futebol carioca. Eu quero a vitória do Botafogo e, sim, o rebaixamento do nosso rival. Isso é rivalidade. Eu torço pelo sucesso do meu time do coração. E que os nossos rivais se lasquem, meu irmão. É simples assim. Tô indo nessa. Na hora do almoço eu tô de volta. Espero que você esteja aqui também. Concordando, discordando, com respeito, a gente se entende. Por hora é só. Beijo no coração. Fui.